Então, muito bem, vamos falar então da parte de eletroquímica. Hoje a gente vai trabalhar então mais com a parte conceitual de eletroquímica, tá? Então, na hora que o conceito ficar apertado, tá? Que você sentir que você está patinando aí com os conceitos, volta e assiste essa aula de novo, tá? Porque esses conceitos têm que ficar muito bem fixados, certo? Bom, o primeiro conceito, que é um conceito-chave na eletroquímica, né? A eletroquímica, gente, ela trata das reações químicas, né, que envolvem alterações chamadas oxidação e redução, tá? Que basicamente são alterações do número de elétrons, certo? Então, são reações químicas que envolvem elétrons, ganho de elétrons, perda de elétrons, tá? Então, daí vem o termo eletroquímica. Então, esse conceito aí de ganhar elétron ou perder elétron, tá? Que é o conceito, então, de oxidação, conceito de redução, isso é fundamental. Se você trocar os conceitos de oxidação e redução, já era, tá? Sem banana tudo, tá? Então, o que a gente chama de oxidação? Tá? Três situações. Quando o átomo ou a molécula, tá, perde elétrons, certo? Então, está o exemplo aqui. Eu tenho um átomo de ferro, neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, certo? Eu tenho um átomo de ferro aí neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. E esse átomo de ferro perdeu 2 elétrons, né? Quer dizer, o ferro transformou em íon de ferro e liberou os 2 elétrons, tá certo? Produziu, liberou esses 2 elétrons. Então, o ferro perdeu 2 elétrons, tá? Então, isso é uma oxidação, tá? Na hora que você olha o estado de oxidação dos átomos, que é esse númerozinho que está aqui em cima, que é chamado também número de oxidação, tá? Estado de oxidação ou número de oxidação. Então, na hora que você observa isso aqui, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Passou de 0 para 2 mais ou mais 2, como você quiser, tanto faz. Tá? Então, aumentou o número de oxidação. Aumentou o número de oxidação. Então, isso aí é uma reação de oxidação. É um processo de oxidação. Então, quando perde elétrons. Tá? Então, toda vez que perde elétrons, aumenta o número de oxidação, tá? Perdeu elétrons, aumentou o número de oxidação, passou de 0 para 2 mais, reação de oxidação. Tá? O contrário, quer dizer, quando ganha um elétron, aí é chamado de redução. Então, aqui, eu tenho o íon prata, tá certo? Eu tenho aqui o íon prata, e esse íon prata ganhou elétron. Esse íon prata ganhou elétron. Tá? E aí transformou em prata 0. Quer dizer, era Ag+, ganhou um elétron que tem a carga negativa, e aí ficou com a carga 0. Tá? Então, ganhou elétron é redução. Olha o número de oxidação. Olha lá o número de oxidação. O número de oxidação era mais 1, né? Ag+, e o número de oxidação passou para 0. Tá? Então, Ag+ passou para 0. Então, diminuiu o número de oxidação. Então, isso é uma redução. Tá certo? Isso aí é uma redução. Beleza? Tá? Então, nesse capítulo, a gente vai concentrar principalmente em perda de elétrons e ganho de elétrons. Tá certo? Nesse capítulo. Perdeu elétron, oxidação. Ganhou elétron, redução. Mas, em outros capítulos, esse assunto aparece também. Tá? Com outros enfoques. Certo? Sempre tem alteração do NOx. Tá? Oxidação sempre aumenta o NOx, redução sempre diminui o NOx. Mas pode acontecer a oxidação por perda de elétrons, por perda de hidrogênio ou por ganho de oxigênio. Tá certo? Então, se você tem uma reação química onde uma substância está ganhando hidrogênio, é uma redução. Aliás, desculpa, perdendo hidrogênio é uma oxidação. Ganhando hidrogênio é uma redução mesmo. Perdendo hidrogênio
é uma oxidação. Se estiver ganhando oxigênio, é uma oxidação. Tá? Então, por exemplo, você está estudando lá na química, né? O CO virou CO2. Pô, ganhou oxigênio. Então, se ganhou oxigênio, é oxidação. Isso é uma reação de oxidação. Houve um ganho de oxigênio aqui. Tá? Então, na verdade, houve um ganho de oxigênio. Eu vou colocar O, na verdade, você sabe que é meio de O2 e tal, só para facilitar. Tá? Então, ganhou oxigênio, oxidação. Tá? Eu tenho uma reação lá, por exemplo, eu tenho CH3, química orgânica, CH3. Aí transforma em CH2, dupla CH2 e ó, liberou hidrogênio. Tá certo? Liberou hidrogênio. Então, perdeu hidrogênio. Ganhou oxigênio, oxidação. Perdeu hidrogênio, oxidação também. Tá? E o inverso é a redução. Então, ou é ganho de elétrons, ou é ganho de hidrogênio, ou é perda de oxigênio. Tá? Então, se eu inverter essas equações aqui de cima, tá? Elas passam a ser ganho de hidrogênio, né? CH2 mais H2 dá CH3, ganho de hidrogênio, redução. Ou CO2 perdendo oxigênio virando CO, redução também. Tá? Então, toda reação, para um lado, ela é oxidação. Para o lado contrário, ela é redução. Tá? Beleza? Então, olha aqui em cima. Ó. O ferro perdeu o elétron, oxidação. O íon ferro ganhou elétron, redução. O Ramon, oi. É mais ou menos, então, aquele negócio de exotérmico e endotérmico, né? Numa direção é exotérmico, na outra direção é endotérmico. Exatamente. Exatamente. Tá? Se numa direção a reação for de oxidação, na inversa ela é de redução. Tá? Agora, isso aí tem que guardar. Tá, gente? Isso aí tem que guardar. Tá? Não pode esquecer isso aqui. Tá certo? Senão, danou tudo. Tá? É o slide mais importante de toda a eletroquímica. É esse slide aqui. Tá? Outro slide importante. Certo? Na tabela periódica. Na tabela periódica. Do lado direito da tabela periódica, nós temos os ametais ou não metais. Do lado direito da tabela periódica. Os ametais ou não metais. Do lado esquerdo, nós temos os metais. Coloquei até de cor diferente aqui, né? Não sei se está dando para vocês perceberem. Esses mais clarinhos aí seriam os ametais e esses mais alaranjados aqui seriam os metais. E os gases nobres não entram nessa história, porque eles não ganham elétron, não perdem elétron, eles são estáveis. Tá? Lembrando que o hidrogênio, né? O hidrogênio, apesar, né? Vou colocar o H aqui. O hidrogênio, apesar dele estar aqui do lado esquerdo da tabela periódica, ele é considerado um ametal. Tá? Ele é considerado um ametal. Mas ele tem umas tendências meio diferentes. Tá? Por isso que ele está do lado esquerdo da tabela periódica. Tá? Bom, os ametais, eles têm uma tendência de ganhar elétron. O hidrogênio não. Tá? Os ametais têm uma tendência de ganhar elétron. Ramon, tendência de ganhar elétron não é eletronegatividade? É, exatamente. E a eletronegatividade cresce para a direita. Então, os ametais têm tendência a ganhar elétron. Ganhar elétron é sofrer redução. Então, os ametais têm tendência em ficar na forma reduzida. O que é a forma reduzida? É a forma em que ele ganhou elétron. O ânion, por exemplo. Tá? Então, os ametais, a tendência deles é formar ânion, tá certo? Que é a forma reduzida de um ametal. Tá? Ele ganha um elétron e forma um ânion. Tá? Então, essa turma toda que está do lado de cá, ó, cloro. Né? Cloro está aqui. Exatamente nesse lugar que está o S aqui. O cloro está aqui. Qual que é o íon do cloro?
o íon comum aí que você conhece do cloro? Cl-. Por quê? Porque ele é um metal, a tendência dele é ganhar elétron. Tá? Então, isso é encontrado na natureza aí na forma de Cl-, como ele existe aí no sal de cozinha. Agora, os metais estão do lado inverso. A tendência deles é perder elétron, a eletropositividade, que cresce para a esquerda. Tá? E a tendência deles, então, é perder elétron, ficar, então, na forma oxidada. Perder o elétron, a tendência deles é formar cátion. A tendência deles é formar cátion, ficar na forma oxidada. Formar cátions, carga positiva. Né? Aí é que tem aquela exceção do hidrogênio, né, que tem a tendência a ficar na forma de H+, apesar de ele ser um ametal, mas ele está aqui do lado esquerdo, então ele segue a tendência dos metais. E o sódio está aqui, ó, lítio, hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Qual que é o íon comum aí do sódio? É Na o quê? Na-? Na-? Não sei. Então o seu problema é mais grave. Tá. Aí não, Na+, Ramon. Cl-. Tá? Sal de cozinha. Vamos lembrar lá. Como é que é o sal de cozinha? Tá? NaCl. Tá? O sódio perde elétrons, Na+, e o cloro ganha, Cl-. Tá certo? Porque o sódio é metal. O sódio está aqui. Ó. Tá? O sódio está aqui, ele é metal. A tendência dele é perder elétron, ficar positivo. Tá certo? E o cloro é ametal. A tendência dele é ganhar elétron, ficar negativo. Tá? Matheus, para depois e pensa. Tá? Quando você fala de metais, você só fala de cátions. K+, cálcio 2+, ferro 2+, ou então 3+. A gente só trabalha com cátions. Tá? Quando a gente fala de metais, a gente só trabalha com cátion. Não tem nenhum ânion de metal que seja importante. Não tem. Tá? Metais vão formar cátion. Esse lado esquerdo da tabela periódica é para formar cátion. O lado direito forma ânion. Aí F-, Cl-, O2-, S2-. Tá? I-, né? O iodo. Tá? Então, para depois, pensa nisso aí que vai ficar mais fácil. Tá? A ideia de eletronegatividade, ganhar elétron, virar ânion, e eletropositividade, perder elétron, virar cátion. Tá? Então, usa essa linha de raciocínio, que aí você não vai errar mais. Tá? Aí você não vai errar mais, porque não pode. Tá? Não pode trocar isso aí. Certo? Não pode. Bom, metais têm tendência de perder elétron. Ametais têm tendência de ganhar elétron. Tendência de ganhar elétron, tendência de sofrer redução. Tendência de perder elétrons, tendência de sofrer oxidação. Essas tendências podem ser medidas. Essas tendências podem ser medidas. Tá? Então, quando você mede a tendência de oxidação, você obtém uma coisa chamada potencial padrão de oxidação. Tá? E quando você mede a tendência de redução, você obtém uma outra coisa chamada potencial padrão de redução. Certo? Ou simplesmente potencial de oxidação, potencial de redução. Tá? Como é que são representados? Um E com uma bolinha em cima. Tá? O E com uma bolinha em cima. Essa bolinha em cima, nós falamos dela na termoquímica. Eu falei para vocês lá na termoquímica que toda vez que aparece essa bolinha em cima, quer dizer condição padrão. O que é condição padrão? 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Tá? Então, aquela entalpia padrão de formação, tá? Que a gente falou na termoquímica, ela é calculada, ela é medida a 25 graus e uma atmosfera. E esses potenciais também são medidos a 25 graus e uma atmosfera. Por isso são chamados de potenciais padrão. Tá? Bom, agora um detalhe aqui.
Se o sujeito for bonzinho, ele vai escrever oxi aqui embaixo para te falar que é um potencial de oxidação, ou vai escrever red aqui embaixo para te falar que é um potencial de redução. Se ele for bonzinho. Tá? Agora, ele não precisa te falar isso. Tá? Ah, por que não? Porque ele vai te dar uma equação e pela equação você tem que saber se está ocorrendo oxidação ou se está ocorrendo redução. Tá? Então você tem que olhar a equação. Está perdendo elétron? Tá, então é oxidação, potencial de oxidação. Está ganhando elétron? Tá, então é potencial de redução. Tá? Então, se ele te der o potencial, igual está aqui, ó, e não escreveu nem oxi nem red, aí você vai ter que olhar que equação que ele te deu. Tá certo? Então, olha aqui, ó. A equação pode ir para os dois lados. Então, se ela vem para a direita, olha aqui, gente. Se ela vem para a direita, é oxidação ou redução? Todas aqui, ó, vindo para a direita. É oxidação ou redução? Lá embaixo também. Todas que estão vindo para a direita, ó. É oxidação ou redução? Não ouvi? Acho que meu som aqui não está funcionando. Todo mundo falou ao mesmo tempo, não ouvi nada. Maria Eduarda falou que é oxidação. Certo? Maria Eduarda falou que é oxidação. Perfeito, Maria Eduarda. É isso aí. Tá? Então, toda vez que você estiver vindo aqui para a direita, ó, setinha para a direita, perdendo elétron, 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 oxidação. Então, o potencial de oxidação dessa equação aqui, ó, o potencial de oxidação é vindo para a direita. É mais 3,05 volt. Mais 3,05 volt. Tá? Agora, e se eu vier para a esquerda? Se eu pegar a setinha no sentido contrário, tá? Aí vai ser o quê? O lítio mais ganhando elétron. Ganhar elétron é redução. O íon positivo ganhando elétron, certo? Então você tem o lítio mais ganhando elétron. Vem para cá, tá certo? Formou lítio. Tá? Aí é redução. Então vai ser o potencial padrão de redução. Tá? E quanto que é o potencial de padrão de redução? Menos 3,05 volt. Eu acho que está meio óbvio o que está acontecendo, né? Eu acho que está meio óbvio o que está acontecendo. Se numa direção você tem um potencial de oxidação, na outra direção você tem um potencial de redução. O sujeito pode te dar qualquer uma das direções. Tá certo? Ele pode escrever qualquer uma das direções. Tá? E o que você fala dos valores do potencial de oxidação e de redução? O que você está observando aí dos valores de potencial de oxidação e de redução? São? Os valores são? Iguais? Iguais, só troca o sinal. Sinal igual ΔH. Então, tem algumas coisas nesse capítulo que são semelhantes ao capítulo anterior de termoquímica. Então, a reação para um lado era exotérmica, para o outro ela é endotérmica. Para um lado ela tinha ΔH negativo, para o outro ela tem ΔH positivo. Então, aqui repete isso. Para um lado ela é oxidação, para o outro ela é redução. Um lado é o potencial padrão de oxidação positivo. Do outro lado é o potencial padrão de redução negativo. Tá certo? Agora, cuidado, tá? Algumas coisas são iguais, mas tem diferença. Tá? Tem diferença. E essa igualdade, mas principalmente a diferença, é que me faz gostar de dar a aula de eletroquímica,
depois da termoquímica. Tá? Eu acho que facilita muito. Quando eu aprendi, na idade suas aí, foi desse jeito. O professor deu aula de termoquímica, depois deu eletroquímica. Eu achei muito mais fácil do que quando deixa a eletroquímica lá para o final. Tá certo? Quando deixa a eletroquímica lá para o final, aí o aluno bagunça e acaba misturando termoquímica com eletroquímica. Certo? Então, quando dá as duas juntas, você percebe o que tem de igual, o que tem de diferente. E, por enquanto, está tudo igual. Tá? Por um lado é exotérmico, por outro é endotérmico. Por um lado é ΔH positivo, por outro lado é ΔH negativo. Por um lado é oxidação, por outro lado é redução. Por um lado o potencial é positivo, por outro lado é negativo. Tá? Então, você vai vendo aí. Ó. Eu coloquei aqui alguns elementos. Tá? E eles estão em ordem decrescente de potencial padrão de oxidação. Tá vendo? Mais 3, mais 2,87, mais 2,71, mais 2,37, tarará. Hidrogênio. Potencial padrão de oxidação zero. E aí o de redução também vai ser zero. Esse é o único potencial que você tem que saber de cor. Tá? O hidrogênio. O potencial de oxidação e o potencial de redução do hidrogênio é zero. É o único que você tem que saber de cor. Tá? Os outros, ele tem que te fornecer. Tá? Porém, eu sugiro, além do hidrogênio, você guardar mais dois. Tá? Você guardar o zinco, potencial de oxidação mais 0,76, e o cobre, potencial de oxidação menos 0,34. Por que, Ramon, que você sugere guardar esses dois? Porque a maioria dos exercícios de eletroquímica fala do zinco ou fala do cobre, ou fala dos dois. Tá? Então, se você guardar, aí já facilita para você raciocinar as coisas. Certo? Então, eu sugiro guardar. Mas se você guardar só o hidrogênio, tá bom para caramba. Tá? Ô, Ramon, peraí, eu estou vendo um negócio aqui interessante. Existe o hidrogênio que tem um potencial de oxidação zero, potencial de redução zero. Então, tem elementos que têm potencial padrão de oxidação positivo. Isso. Mas tem elementos que têm potencial padrão de oxidação negativo. Sim. É isso mesmo? É. É isso mesmo. Tá? Mas eu achei que, igual aquele negócio de endotérmico e exotérmico, oxidação sempre seria positivo, né? E redução sempre seria negativo. Não. Aí é uma diferença que tem entre a termoquímica e a eletroquímica. Tá? O potencial padrão de oxidação pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo. E o de redução pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo. Tá certo? Ok? Então, isso é uma diferença que existe aí. Importante. Tá? Ô, Ramon, uma coisa assim que eu estou achando que é engraçado, o hidrogênio, o potencial dele é zero, mas é zero mesmo ali na bucha, é zero mesmo, não é 0,01, não. É zero, exatamente zero? É, exatamente zero. Por quê? Porque foi convencionado isso. Isso é uma convenção. Tá? Então, o pessoal chamou o potencial do hidrogênio de zero. Tá? Ok? Então, vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Lívia. O Lívia faz a pergunta, se você se importar, você não precisa responder, não. Tá? Qual que é a sua altura, Lívia? 1,64. Tá? Então, é o seguinte, a partir de hoje, tá? Por decreto do presidente Ramon, tá certo? A altura 1,64 vai ser chamada de altura zero. Tá? Vai ser chamada de altura zero. Beleza? A partir de hoje, 1,64 vai ser zero. Tá? Então, Lucas, qual que é a sua altura? Eu tenho 1,78. 1,78? 14 centímetros a mais que a Lívia? Isso.
Então, sua altura agora é 14 centímetros, Lucas. Beleza. Sua altura agora é 14 centímetros. Tá? Então, ela é zero. 1,64 é zero. Então, como você tem 1,78, então você está 14 acima do 1,64. Então, sua altura agora é 14 centímetros. Se tiver alguém aí que a altura seja 1,60, tá? Se tiver alguém aí que a altura é 1,60, qual vai ser a altura dessa pessoa em relação à Lívia, que é zero, então? -4. Menos 4. Quer dizer que a pessoa está no subsolo, morando com as minhocas? É isso? Uma pessoa de altura menos 4 estaria no subsolo, Não, morando com as minhocas? Não. Ela simplesmente ela é menor do que o padrão. Nós estamos considerando a Lívia como sendo padrão, zero, tá? Então, tem aqueles que têm altura maior do que a Lívia e tem aqueles que têm altura menor do que a Lívia. Quem for maior é positivo, quem for menor é negativo. Tá? Então, presta atenção aqui, porque isso é uma confusão que é muito comum os alunos fazerem. Tá? Na hora que eu chego e falo assim, olha, o potencial de oxidação do magnésio é mais 2,37. E o potencial de oxidação da prata é menos 0,80. Tá? O potencial de oxidação do magnésio é 2,37 e o da prata é menos 0,80. Aí eu pergunto para você, qual dos dois tem tendência de perder elétron? Qual dos dois tem tendência de perder elétron? Qual dos dois tem tendência de perder elétron? Hein? Não, gente, não estou ouvindo, não. Qual dos dois tem tendência de perder elétron? Maria Luísa falou que é a prata. Lembrando que, você não pode esquecer, que oxidação é a tendência de perder elétron. Tá certo? Qual dos dois tem tendência de perder elétron? Magnésio ou prata? Maria Eduarda já falou que é o magnésio. A Maria Luísa já mudou para o magnésio. E aí? Quem tem tendência de perder elétron? Magnésio ou a prata? Os dois. Os dois têm tendência de perder elétron. Só que tem um detalhe. O magnésio tem mais tendência de perder elétron do que a prata. Porque ele está mais embaixo, não é? Da tabela. Então, olha aqui. É a história da Lívia. A Lívia está aqui, ó, 1,64. Tá? O magnésio está aqui. Ó. A prata está aqui. Ó. O magnésio tem lá 1,80. A prata tem lá 1,60. Os dois têm altura. Todo mundo tem a sua altura. Todo mundo tem a sua altura. A Lívia tem altura 1,64, o magnésio tem altura 1,80, a prata tem altura 1,60. Você está entendendo? Todo mundo tem altura. Agora, quando eu pego a Lívia e chamei de zero, que é o hidrogênio, então existe o magnésio tem mais tendência de perder elétron do que o hidrogênio, e a prata tem menos tendência de perder elétron que o hidrogênio. Tá? Mas todos eles têm tendência de perder elétron. Todos eles podem perder elétron. Tá? Todos podem perder elétron. Tá certo? Agora, quanto maior for o potencial de oxidação, maior a tendência de perder elétron. Tá? Então, dos elementos que estão aqui, qual tem a maior tendência de perder elétron? Qual tem a maior tendência de perder elétron? Dos elementos que estão colocados aqui. Qual tem a maior tendência de perder elétron? O lítio, mais 3,05. E qual tem a menor tendência de perder elétron? Qual tem a menor tendência de perder elétron? O ouro. Cá embaixo.
A menor tendência de perder elétron é do ouro. Agora, Entendi. presta atenção. O elemento ouro, ele está ganhando elétron em algum lugar aqui? O elemento ouro está ganhando elétron? O elemento ouro está perdendo elétron. Quem está ganhando elétron é o íon do ouro, na reação inversa. Tá? Então, o ouro não tem tendência de ganhar elétron, não. Por quê? Porque ouro é metal. Todo mundo que está do lado de cá, e essa turma toda dessa tabela aqui, ó, tá? Só tem metal e hidrogênio. Tá todo mundo, ó, do lado de cá. Tá todo mundo do lado de cá. Todo mundo é tendência a perder elétron. Tendência deles é ficar na forma de cátion. Todos eles formam cátion. Tá? Ok? Todos formam cátion. Você está vendo algum ânion aqui? Você está vendo algum ânion aí? Não tem. Tá? Mas você poderia colocar um cloro aí, ganhando elétron, virando ânion? Poderia, mas não coloquei. Eu coloquei aqui só os metais e o hidrogênio. Por quê? Porque na maioria dos exercícios nós vamos trabalhar com metais e com hidrogênio. Na maioria dos exercícios. 99% dos exercícios nós vamos trabalhar com metal e hidrogênio. E metais têm tendência de perder elétron. Tá? Então, todos têm tendência de perder elétron. Alguns têm mais tendência que o hidrogênio, que é o padrão zero. Outros têm menos tendência que o hidrogênio. Você está entendendo? Mas todos eles têm tendência de perder elétron e formar cátion. Todos têm tendência de perder elétron e formar cátion. Tá? Então, presta atenção. Eu prefiro a gente analisar potenciais de oxidação. Tá? Por causa disso. Tá? Por causa disso. A gente, quando fala de tabela periódica, a gente fala os metais são eletropositivos, perdem elétrons, formam cátions, que é a forma oxidada. Então, eu prefiro trabalhar com a conceituação de potencial de oxidação. Tá? Agora, o exercício pode te dar o potencial de redução. Claro. Que é a reação inversa. Tá? Então, se te der o potencial de redução do cálcio, olha aqui, ó. Se te der o potencial de redução do cálcio, o que você vai entender? O íon cálcio ganhando elétron e voltando a ser o elemento cálcio. Né? O íon cálcio ganhando elétron, voltando a ser o elemento cálcio. Isso é o potencial de redução. Então, se te der o potencial de redução, você pode trabalhar com ele? Pode. E se você não se sentir à vontade de trabalhar com potencial de redução? Inverte a equação e trabalha com potencial de oxidação. Inverte e trabalha com potencial de oxidação. Tá? Bom, um conceitozinho que está aqui embaixo é o seguinte. Esses metais, aqui eu coloquei só 3, mas tem mais, tá? Cobre, prata, ouro, mercúrio, platina, mas principalmente cobre, prata e ouro aqui, os que mais aparecem em prova. Potencial de oxidação deles é menor do que o hidrogênio. Então, o que significa o potencial de oxidação deles ser menor que o do hidrogênio? Qual que é o significado de ter o potencial de oxidação menor do que o hidrogênio? Ter a tendência de oxidar menor do que a tendência do hidrogênio. Lembra aquilo que eu falei? A Lívia está aí, 1,64. Esse aqui tem 1,60, esse aqui tem 1,55, esse aqui tem 1,50. Então, a altura é menor. Tá? Então, o potencial de oxidação menor do que o hidrogênio. Então, ter potencial de oxidação negativo significa a tendência de oxidar é menor que o do hidrogênio. Ter potencial de oxidação positivo significa a tendência de oxidar é maior que o do hidrogênio. Para raciocinar com potencial de redução, você tem que trocar sinais. Tá? Esses elementos que têm tendência de oxidar
menor do que o hidrogênio, tá? São chamados de metais nobres. Tá? Metais nobres. Por quê? Porque eles têm dificuldade de oxidar. Eles podem oxidar? Eu pergunto. Cobre, prata e ouro podem oxidar? Podem perder elétron. Mas é mais difícil. São os que têm menos tendência de oxidar. Por isso que são tão valiosos. O ouro é o mais valioso, porque ele é muito estável, ele não tem tendência de oxidar. A prata também é valiosa, não tanto quanto o ouro. E o cobre, dos três, é o menos valioso, mas é importante também, porque ele tem baixa tendência de oxidar. Tá? Ele oxida, mas ele tem baixa tendência de oxidar. Tá certo? Ok? Então, muito cuidado com isso aí, a interpretação dessa tabela. Tá? Sugiro decorarem aí o potencial de oxidação do hidrogênio, que é 0, moleza. Tá? E, se conseguir, guarda aí o zinco e o cobre, que vão ser interessantes. Tá? Se você conseguir. Bom, então, olha aqui. Ó. Fazer exercício usando conceito de oxidação e potencial de oxidação é mais fácil. Tá? Quando você tem um exercício e você puder usar o potencial, o conceito de oxidação, o potencial de oxidação, é mais fácil. Por quê? Porque geralmente tais exercícios envolvem metais. E os metais têm tendência de oxidar, perder elétron. Né? Então, metal perde elétron, vira cátion, metal perde elétron, vira cátion, metal perde elétron, vira cátion, oxidação. Então, é mais fácil trabalhar com a ideia de oxidação e potencial de oxidação. Contudo, já faz algum tempo, uns 30 anos aí, que a IUPAC sugere que se trabalhe apenas com potenciais de redução. Tá? Em vez de você trabalhar com potencial de oxidação, ela sugere que se trabalhe com potenciais de redução. Eu acho isso uma bola fora tremenda. Tá? Mas é apenas uma sugestão. Não é uma obrigação, é uma sugestão. Porém, a maioria dos livros e vestibulares, inclusive o Enem, tem seguido essa sugestão como se fosse ordem, como se fosse regra. Tá? Então, raramente, você vai encontrar um exercício que fala de potencial de oxidação. A maioria dos exercícios que você vai encontrar fala de potencial de redução. Porra, amor, então como é que eu faço? Você acabou de falar que é mais fácil usar o potencial de oxidação, é mais fácil usar o potencial de oxidação, e aí agora vem os exercícios e me dão um potencial de redução. Então, o que você faz? Das duas, uma. Ou você inverte o raciocínio, a gente vai ver o raciocínio em seguida aí, qual é o raciocínio que a gente tem que fazer, tá? E aí você vai inverter o raciocínio, vai trabalhar com potencial de redução. Ou então, inverte a equação, troca o sinal e trabalha com potencial de oxidação. Né? Então, se ele te der o potencial de redução do cálcio, é a redução é para lá. É o cálcio, 2+, ganhar elétron, virar cálcio. É menos 2,87? Tá. Se ele te deu isso, e você não está confortável, você inverte a equação, trabalha com a equação para cá e troca o sinal de menos 2,87 para mais 2,87. Tá? É a sugestão que eu posso dar para vocês e eu vou falar isso várias vezes nas próximas aulas. Tá? Várias vezes. Por isso que eu estou falando. Essa aula é conceitual. Tá? Você tem conceitos aqui. Tá? Então, nós vamos ver hoje uma aplicação disso. Uma aplicação. Tá? Que é a corrosão. O que é corrosão? Corrosão é o processo de oxidação de um material. Tá? Corrosão é uma oxidação. Então, geralmente é de um metal. Quem está sofrendo corrosão aqui? A madeira ou o parafuso, a porca e a arruela aqui? Quem é que está sofrendo corrosão aqui? É o metal ou é a madeira? Você está percebendo aqui. Quem é que está sofrendo corrosão aqui? É o metal ou é a madeira?
Metal. Tá? Então, corrosão é um processo de oxidação de um material, geralmente o metal. E essa corrosão pode ser evitada com métodos adequados. Tem como evitar corrosão. Tá? Então, vamos falar o que é corrosão e como que se evita a corrosão. Tá? Ok? Então, nas perguntas diretas sobre corrosão, questão que é direta, ocorre corrosão ou não? Tá? O que ele te dá? Ele te dá uma situação onde você tem um metal, normalmente é sólido, né? O único metal líquido que tem é o mercúrio, né? Então, ele te dá um metal na forma sólida que está em contato com uma solução aquosa que contém cátions. Cátion é de quê? Ou é do H+, ou é de outro metal. Certo, gente? Aqui, ó. Cátion ou é o H+, ou é outro metal. Porque os não metais, os ametais, formam ânion. Tá? Os ametais formam ânion. E ânion não me interessa. Me interessa é cátion. Tá? Então, nas perguntas diretas, eles vão te dar um metal em contato com cátions. E aí você vai analisar o seguinte: qual é a condição para ocorrer corrosão? Qual é a condição para ocorrer corrosão? O potencial de oxidação do metal sólido, desse metal aqui, ó, tá? Do metal sólido, tem que ser maior que o potencial de oxidação do elemento que deu origem ao cátion. Presta atenção. Eles vão te dar um metal e um cátion. O metal em contato com o cátion. Como é que você vai saber se ocorre corrosão? Se o potencial de oxidação do metal sólido for maior que o potencial de oxidação do elemento que deu origem ao cátion. Tá? Porque cátion não tem potencial de oxidação, né, gente? Cátion, o cátion sofre redução, é para lá. Cátion tem potencial de redução, o elemento é que tem potencial de oxidação. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Tá aí, ó, escrevi a regrinha de novo aqui em cima para você não esquecer. Tá ela aqui, só nesse caso aí, tá ela aqui. Nos outros eu já não vou colocar mais não. Tá? Então, olha aqui, eu tenho um recipiente que tem uma solução aquosa, onde tem o cátion cobre. Tá? Tem água, tem o cátion cobre e tem um ânion. Cadê o ânion, Ramon? Não interessa. O ânion não precisa preocupar com ele. Não interessa. Ele não faz nada aqui. A gente chama ele de observador. Ele fica observando. Tá? E não acontece nada com ele. Tá? Então, existe um ânion? Existe, mas não preocupa com o ânion. Tá? Você tem que olhar aqui. Ó, uma barra de metal ferro sólido mergulhado numa solução que tem o cátion cobre. O que eu falei com vocês? Um metal sólido em contato com uma solução aquosa que tem o cátion. Então tá aí, ó, o metal sólido em contato com a solução que tem o cátion. Aí vem a pergunta, ocorre corrosão? Para eu saber se ocorre corrosão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar naquela tabela o potencial de oxidação do ferro e o potencial de oxidação do cobre. Tá? De oxidação. Tá? Aí eu vou na tabela lá. Ó. Potencial de oxidação do ferro. Ferro, potencial de oxidação, mais 0,44. Potencial de oxidação do cobre, menos 0,34. Peguei lá na tabela. Tá? Coloquei aqui já para você não esquecer. Potencial de oxidação do ferro, mais 0,44, do cobre, menos 0,34. Bom, então, isso que está aqui satisfaz essa condição lá de cima? O potencial de oxidação do metal sólido. Quem que é o metal sólido? Ferro.
Quanto que é o potencial de oxidação dele? Mais 0,44. É maior que o potencial de oxidação do elemento que deu origem ao cátion. Quem é o elemento que deu origem ao cátion? É o cobre. Qual que é o potencial de oxidação do cobre? Eu olhei na tabela, menos 0,34. O potencial do ferro é maior que o do cobre? Sim. Sim. Então, Não. Não? Não, sim. Não, sim? Não, sim. Sim, não. O potencial de oxidação do ferro é maior que o do cobre. Mais 0,44, menos 0,34. Tá? É maior. Então, ocorre corrosão. E como é que é a corrosão? O potencial de oxidação do ferro não é maior, então ele Sim. perde elétron. Ele oxida, ele perde elétron. E entrega o elétron para o íon cobre. Então, quando o ferro perde elétron, o ferro sai da barra de ferro e vira íon ferro na solução. A barra de ferro corrói. A barra de ferro corrói. Corrosão. Ela vai diminuir de tamanho. Tá? Porque o ferro virou íon ferro. E o cobre, quando ganha elétron, o cobre 2+, quando ganha elétron, vira o quê? Metal cobre. Aí ele agarra na barra de ferro. Ele agarra na barra de ferro. Então, o que está acontecendo? Os íons, tá? Os cátions, os ânions, eles vão ficar sempre meio aquoso. Eles vão passar para o estado aquoso. Tá? Então, quando o ferro, que tem maior potencial de oxidação, perde elétron, transfere o elétron para o íon cobre, o ferro passa a ser aquoso. Então, tem uma corrosão da barra de ferro. E o cobre 2+, na hora que ganha elétron, ele vira metal, e o metal é sólido. Quando o cobre 2+, ganha elétron e vira cobre, cobre é metal é sólido. Então, ele não está mais na solução aquosa, ele agarra na barra de ferro. Tá? E vai agarrar aqui, ó. Vai aderir na barra de ferro. Gente, o cobre 2+, é que dá cor azul para essa solução. Ok, Maria Eduarda. Ele tentou entrar aí, eu não vi? Bom, você fica de olho aqui, se ele entrar aí, vocês me dão um toque, se tentar entrar aí, tá? Então, a cor azul da solução aí é por causa do íon cobre. O íon cobre 2+, é que faz a solução ser azul. Cuidado com isso, tá? Eles adoram perguntar isso em prova, tá? Íon cobre em solução aquosa, a solução fica azul. Íon cobre 2+, tá? Então, na hora que ele ganha elétron e deixa de ser íon cobre, então a solução clareia, tá vendo? Ela diminuiu a tonalidade azul dela. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ela continua um pouquinho azul ainda. Mas diminuiu a quantidade de íon cobre. Tá certo? Senhor Matheus, o senhor entendeu essa gambiarra aqui? Entendi mais ou menos, Ramon. Entendeu mais ou menos? Então você vai ter que guardar essa regra. Tá? Você vai olhar o potencial de oxidação do metal sólido. Se for maior que o potencial de oxidação do elemento que deu origem ao cátion, então ocorre corrosão. Tá? Então, esse é um exemplo. Tá? Se você pegar um prego de ferro, mergulhar numa solução que tem íon cobre, o prego vai corroer, porque o ferro vai perder elétron, o ferro vai virar ferro 2+, oxidar. E aí ele sai da barra, passa para a solução. E o cobre 2+, que estava na solução, ganha elétron, vira metal e agarra na barra. Só que tem um detalhe, tá? Vou perguntar para vocês aqui. Esse cobre que agarra aqui, ó, ele agarra firmemente? Difícil de sair? Ou sai fácil? Se eu passar o dedo assim, eu consigo tirar esse cobre. Ele agarra firmemente ou ele agarra de maneira fraca aí na barra de ferro? O que vocês acham? Pode chutar, hein? Firme. Maria Luísa falou firme. Maria Eduarda falou firme. Lívia falou firme. E as três erradas. Agarra fracamente. Ramon, mas por quê?
Pelo seguinte, a barra de ferro está corroendo. A barra de ferro está perdendo pedaço. Não tem como o cobre agarrar firmemente nela, ela está corroendo. Tá? Imagina o seguinte, imagina aí, você tem uma parede, tá? Que o pessoal passou uma massa na parede de cimento, tá? Mas colocou pouco cimento, colocou muita areia. Né? Você sabe que o cimento tem a massa, né? Tem cimento e areia, né? Então o cara colocou pouco cimento e muita areia. E aí revestiu a parede do seu quarto. Tá? Revestiu a parede do seu quarto, mas colocou muita areia, pouco cimento. Então essa massa fica desfarelando, não fica? Essa massa vai ficar esfarelando, ela não consegue aderir bem ali. E se eu pintar por cima dela? A tinta vai agarrar bem nessa massa? A tinta, não, porque a massa está esfarelando. A parede está corroendo. Então, esse cobre não tem como ele agarrar firmemente aqui. Se eu passar o dedo aí, eu consigo tirar. Tá? Se eu passar o dedo aí, ele sai com facilidade. Tá certo? Porque o ferro que está embaixo dele está esfarelando, está corroendo. Tá? Então, essa adesão aqui não é forte, não. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho uma barra de zinco mergulhada num ácido. Ácido libera H+. Ah, é mesmo. Ácido libera H+. Eu tenho uma barra de zinco mergulhada num ácido. Qualquer ácido que você quiser. Tá? Uma barra de zinco mergulhada num ácido. Então, o que eu tenho que olhar? Potencial de oxidação do zinco. Certo? Que é o metal sólido. Aí vou lá na tabela, olho mais 0,76. E o potencial de oxidação do hidrogênio? Esse eu nem preciso ir na tabela. O potencial de oxidação do hidrogênio é 0. Certo? Isso é aquela conceituação. O potencial de oxidação do hidrogênio é 0. Tá? O potencial de oxidação do zinco é maior que o do hidrogênio? O potencial de oxidação do zinco é maior que o do hidrogênio? Sim. Sim. Então, o zinco vai perder elétron e vai entregar elétron para os 2H+, que estão aqui. Aí os 2H+ ganham elétron e vira o quê? H2. Vira gás hidrogênio. Certo? O H+ ganha o elétron, vira H. O outro H+ ganha elétron, vira H. Junto os dois H, H2. Gás hidrogênio. Então, olha só. O zinco perdendo elétron, o zinco corrói. Aí, ó, a barra de zinco, deixa eu botar setinho aqui. O zinco perdendo o elétron, ele vira zinco 2+. A barra de zinco diminui o tamanho, tá vendo? Está corroendo. Tá? A barra de zinco está corroendo, está diminuindo de tamanho. E o hidrogênio que ganhou o elétron virou gás hidrogênio. Agarra firmemente aqui? Não, sai bolhas de hidrogênio. Tá? Vai sair bolinhas de hidrogênio. Então, se você mergulhar o metal zinco num ácido, o metal zinco corrói, porque o potencial de oxidação dele é maior que o hidrogênio, e forma bolhas de hidrogênio. Qualquer metal aqui para cima, ó, qualquer metal aqui para cima, que você mergulhar no ácido, corrói e forma bolhas de hidrogênio. Ah, por quê? Porque todos eles têm potencial de oxidação maior que o hidrogênio. Aí se eu pegar um metal desses aqui para baixo, bom, então tá aqui, ó. Se você pegar o cobre e mergulhar no ácido, se você pegar o cobre e mergulhar no ácido, o potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. O do hidrogênio é 0. O potencial de oxidação do metal sólido é maior do que o elemento que deu origem ao cátion que está na solução? Não. Não é maior, não. A tendência do cobre oxidar é menor que a do hidrogênio. Então, o cobre vai oxidar, vai corroer? Não, não vai acontecer nada. Tá? Não vai acontecer nada. Tá certo? Então, se você mergulhar, presta atenção, cobre, prata ou ouro em solução que tem ácido, solução diluída, tá, gente? Ácido e água. Tá? Se você mergulhar
cobre, prata ou ouro em solução de ácido diluído em água, não acontece nada. Por quê? Porque o potencial de oxidação deles é menor que o do hidrogênio. Tá? Então, quem é que vai ficar oxidado? Que vai ficar oxidado quem tiver o maior potencial de oxidação. Quem é que tem o maior potencial de oxidação? O hidrogênio. Então, ele já está oxidado, H+. Ele já perdeu o elétron, vai continuar assim. Tá? Então, ácidos diluídos em água não atacam metais nobres. Ácidos diluídos em água não atacam metais nobres. Tá? Então, os metais nobres aqui, ó, volta lá. Tá? Em água, em ácido, se você mergulhar eles em água, em ácido com água, eles não sofrem corrosão. Agora, todos esses aqui têm potencial de oxidação positivo, sofrem corrosão. Tá? Agora, vamos fazer uma perguntinha aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui na tabela, que aí vocês olham a tabela. Tá? Eu tenho um barril. Tá? Eu tenho um barril. Esse barril, tá? Esse barril é de alumínio. Tá? Esse barril é de alumínio. Tá? É um barril, a parede dele é de alumínio. Eu posso guardar dentro desse barril, uma solução que tem o íon sódio? Ou vai dar corrosão, o barril vai sofrer corrosão? Um barril de alumínio, eu posso guardar dentro dele uma solução que tem íon sódio? Metal alumínio aqui em volta. Eu posso guardar o sódio lá dentro? Posso. Por quê? Posso. A Maria Eduarda respondeu-lhe, posso. Por quê? Porque só vai acontecer corrosão se o potencial de oxidação do alumínio fosse maior que o do sódio. E o potencial de oxidação do alumínio, mais 1,66, é menor que o sódio. Então, não ocorre corrosão. Então, dentro de um barril de alumínio, eu posso guardar uma solução que tem cátion sódio. Agora, eu posso guardar uma solução que tem cátion prata? Eu posso guardar uma solução que tem o cátion prata dentro de um barril de alumínio? Pode. Não vai dar problema, não? Tudo bem. Não posso. Não pode. Não posso. Por quê? Porque o potencial do alumínio é maior que o da prata. Se o potencial do alumínio é maior que o da prata, o potencial do alumínio mais 1,66, da prata menos 0,80, o alumínio vai corroer, a parede vai corroer, vai furar, vai vazar. Tá? Então, se eu quiser guardar uma solução de íon prata, eu tenho que usar um barril de quê? Eu tenho que usar um barril de quê? De ferro? Não, de ouro. Maria Luísa Mello respondeu certo, o ouro. Tá? Por quê? O potencial do metal sólido não pode ser maior do que o potencial da prata. Então, o potencial da prata é menos 0,80. Qualquer um que eu pegar aqui em cima é maior que ele. O único que tem potencial de oxidação menor que ele é o ouro. Tá? Então, se eu quiser guardar uma solução de íon prata, vai ter que ser dentro de um barril de ouro. Tá certo? Vai ter que ser dentro de um barril de ouro. Tá? O Ramon, mas aí é complicado demais, velho. Eu vou arrumar um barril de ouro, mas se vira. Tá? Se vira. Aí nós temos umas soluções para resolver esse problema. Tá? Que é como é que a gente evita que ocorra corrosão, proteção contra corrosão. Mas antes, deixa eu mostrar esse slide aqui. Tá? Vai ter caindo de sono. Para guardar ouro, Maria Luísa Mello, você quer saber o seguinte, se eu tenho uma solução com íon ouro, né? Você quer saber isso? Eu tenho uma solução com íon ouro, correto? É isso? E onde é que eu vou guardar, então, uma solução com íon ouro? Num recipiente que tem um potencial de oxidação menor que o ouro. Um recipiente que tem mais dificuldade de oxidar que o ouro. Por exemplo, plástico, vidro. Né? Plástico e vidro
são extremamente resistentes à oxidação. Você já não ouviu falar que uma garrafa de plástico dura 400 anos aí no ambiente? Um vidro pode durar 1000 anos aí no ambiente? Tá? Porque o potencial de oxidação deles é menor do que o do ouro ainda. Tá? Então, quer dizer, existem outros materiais que você pode pensar, não só metais. Tá certo, Marília? Foi excelente você ter feito essa pergunta. Tá? Foi excelente você ter feito essa pergunta. Porque tem outros materiais, nós podemos pensar em outros materiais. O pessoal da engenharia vive nessa luta aí, né? Novos materiais, né? Tá certo? Bom, então, essa foto aqui, gente, é o seguinte, eu tirei essa foto, teve um colega até que pediu para usar essa foto no verbete lá da Wikipédia sobre corrosão, aí eu autorizei, está lá, tá certo? Está com uso liberado, uso comum, não tem nem meu nome, nem aparece lá. Mas essa foto eu tirei aqui em casa, um domingo de manhã, tá certo? Precisava de uma foto para mostrar isso aqui. Aí eu arrumei um parafusão de ferro e um fio de cobre. Então, isso aqui é um parafuso de ferro e um fio de cobre mergulhado em ácido. Mergulhado em ácido. Então, aqui em volta é ácido, H+. Tá certo? H+. Potencial de oxidação, 0. Potencial de oxidação, 0. Tá? Então, aqui em volta você tem ácido. Então, olha o que está acontecendo com o prego. O potencial do ferro não é maior do que o do hidrogênio? Aqui, ó. Potencial do ferro de oxidação é mais 0,44, é maior que o de hidrogênio? Então, o ferro está sofrendo corrosão. O ferro está sofrendo corrosão. Ele está passando elétrons para o H+, o H+ está virando gás hidrogênio, e vocês estão vendo, então, bolhas de gás hidrogênio saindo aí. Ó. Bolhas de gás hidrogênio. Tá? Por quê? Porque o ferro passou elétron para o H+. Porque o potencial de oxidação do ferro é maior que o do hidrogênio. Então, o ferro corrói no ácido. E o cobre fez a mesma coisa? Não. O cobre não passou elétron para H+. Você não está vendo bolhas de hidrogênio em volta do cobre. Você não está vendo bolhas de hidrogênio em volta do cobre. Por quê? Porque o potencial de oxidação do cobre é menor do que o do hidrogênio. Tá? Então, ele não passa elétron para o hidrogênio, o H+, não forma gás hidrogênio. Tá? Então, esse slide aqui é muito... Se você guardar isso aí, ajuda pra caramba. Tá? Na hora que você vê a tabela, você fala assim, opa, peraí, tem aquele ferro no ácido dá bolha, o cobre não dá. Tá certo? Por quê? Porque o ferro tem potencial de oxidação maior que o hidrogênio e o cobre tem potencial de oxidação menor que o hidrogênio. Tá? Então, esse slide aí ajuda a guardar esse negócio. Tá? Bom. Proteção contra a corrosão. Tá? Eu quero evitar que o material sofra corrosão. O que eu faço? Duas maneiras. Tem duas maneiras de evitar que a corrosão aconteça. Se o material for pequeno, tá? E pequeno, gente, pode ser uma moeda ou o portão da sua casa, portão da garagem. Tá? O portão é pequeno, Ramon? É. Porque quando eu estou falando grande, eu estou falando navio, plataforma de petróleo, tá? Oleoduto, tá certo? Quando eu estou falando grande, eu estou falando isso aqui. Tá? Então, se você tem um material pequeno e quer evitar que ele sofra corrosão, tá? Você vai ter que revestir completamente com outro material que tenha menor potencial de oxidação. Tá? Você vai revestir completamente. Então, essa moedinha de 5 centavos, ela não é de cobre. É um outro metal, um metal vagabundo. Cobre é caro. Tá? A moedinha de 5 centavos é um metal vagabundo. Ele oxida fácil pra caramba. Mas ele não pode oxidar. Tá? Porque senão as moedas vão esfarelar tudo aí no seu bolso. Tá? Então, essa moedinha ela é revestida com uma camada de cobre. Por que cobre? Porque cobre tem potencial de oxidação baixo, é metal nobre. Eu não vou botar prata nem ouro, né?
Que aí o cara vai derreter essa moeda e vai vender por mais de 5 centavos. Tá? Então, é um metal vagabundo, coberto com uma fina camada de cobre, e nós vamos ver isso na última aula, como é que isso é feito. Galvanização. Tá? Portão da garagem é de ferro. Pô, ferro tem potencial de oxidação maior que o de hidrogênio. Ferro tem potencial de oxidação positivo, maior que o de hidrogênio. Se bobear, ele corrói facilmente. Então, como é que eu vou evitar que o portão da garagem oxida? Vou pintar. Viu, Maria Luísa mesmo? Tá? Aqui que você falou, né? Ah, eu vou cobrir com cobre, prata, ouro. Não. Vai ficar caro. Eu vou pintar. Porque a tinta é um material, tinta, né, adequada, não é tinta guache, não. É um material que reveste aquilo ali, protege e evita a corrosão. Só que tem um detalhe. Nesse caso aqui da moeda, do portão, a cobertura tem que ser perfeita. Não pode ter nenhuma falha. Porque se tiver falha, a corrosão começa no lugar da falha, entra por debaixo, vai arrebentando tudo. Tá? Então, uma maneira de evitar a corrosão é essa, usando materiais de menor potencial de oxidação. Mas se você fizer isso, você tem que fazer uma cobertura perfeita, não pode ter falha. Tá? Não pode ter falha. Se tiver falha, naquele lugar vai ocorrer corrosão. Então, o carro é pintado, a tinta é para proteger o metal de sofrer corrosão. Né? O carro tem tinta em volta para proteger de corrosão. Aí o cara vai e arranha a tinta. Arrancou a tinta. Vai logo arrumar isso aí, meu filho. Senão a corrosão entra por baixo, ó, e vai estourar a tinta todinha. Vai acabar com o metal do carro naquele lugar. Tá certo? Agora, o navio não dá para fazer isso. Ah, eu vou pintar o navio com tinta para proteger ele. Não adianta. Ah, amor, mas esse navio está pintado. Tá. Mas é uma questão estética. Tá? Não resolve muita coisa. Por quê? Porque não tem como a tinta em volta do navio fazer uma cobertura perfeita. O navio está lá em alto mar, lá ele bate nisso, bate com um pedaço de madeira, não sei o quê, um negócio que está boiando no meio do mar lá, e vai arranhar. Então não tem como ser uma cobertura perfeita. Tá? Então não tem como. E é grande demais. Então a solução aqui é outra. Você prende no metal, olha aqui, ó, tá vendo? Você prende no metal um material que tem maior potencial de oxidação. Então o ferro, o casco do navio aqui é ferro, mais 0,44. Tá? Aqui é potencial de oxidação, mais 0,44 volt. Aí você prende zinco ou magnésio. Zinco é mais barato, magnésio é melhor. Tá? O potencial de oxidação do zinco é mais 0,76 volt. Tá? Então você tem aqui, ó, o metal ferro e um pedaço de zinco preso nele. Quando dois metais estão em contato, e aí está mergulhado dentro do mar, né? O meio corrosivo é o mar, a água do mar é o meio corrosivo. Eu tenho dois metais em contato, um está preso no outro. Quem vai corroer é quem tiver o maior potencial de oxidação. Quem tiver o maior potencial de oxidação corrói. Tá? Então, quem tem maior potencial de oxidação? O zinco. Então, ele corrói. O casco do navio não. Tá? Então, o zinco está se sacrificando. Ele está corroendo e protegendo o casco do navio. Por isso que o pessoal chama de eletrodo de sacrifício. Tá? Agora, de tempos em tempos, tem que fazer o quê? Aqui o navio está no estaleiro, não foi para o mar ainda, né? Está construindo o navio, prendendo lá. Foi para o mar.
De tempos em tempos tem que fazer o quê? Nesse caso aqui. De tempos em tempos, o que a gente tem que fazer? Ó, o zinco está corroendo. O zinco está corroendo, está protegendo o casco do navio, que é de ferro. Tá? O zinco está corroendo. De tempos em tempos, o que eu vou ter que fazer? Colocar novos. Né? Porque isso que vai acabando. Na hora que acabar esse zinco aqui, o casco do navio vai corroer. Ué. Então, Maria Eduarda, o que vai ter que fazer de tempos em tempos? Vai ter que mergulhar e olhar como é que está esse zinco. Porque isso aqui está dentro do mar, né? Isso aqui é a hélice, isso aqui está dentro da linha d'água, isso aqui está afundado, está dentro do mar. Tá? Então, o mergulhador vai ter que olhar como é que está esse zinco. Se tiver inteirão, beleza. Se estiver acabando, tem que trocar, botar outro. Tá certo? E antes de mergulhar, o que tem que fazer, hein? Antes do mergulhador mergulhar aqui, o que tem que fazer? Hein? Antes do mergulhador mergulhar aqui, o que tem que fazer? Fácil demais, gente. Não é química, não. Parar a hélice, porque senão ele Parar a morre. hélice, Matheus, exatamente, né? Porque se a hélice estiver funcionando, se eu botar um cara mergulhando Ele aqui, morre. é carne moída, tá certo? É o Carne sono. moída, carne moída, tá? Então, assim, são as duas Eu, maneiras que a gente tem. eu falei assim, não é isso que ele tá querendo falar, não. Mas então são as duas maneiras de proteger contra a corrosão, tá? Ou você usa um material de menor potencial de oxidação, mas aí você tem que cobrir perfeitamente, não pode ter falha, tá? Ou você usa, que aí pode ter falha, não tem problema, não precisa ser cobertura perfeita, você está vendo que não é. Você usa um material que vai sacrificar. Ele tem um potencial de oxidação maior. E ele vai corroer, enquanto ele estiver corroendo, o casco do navio está protegido. Na hora que ele acabar, aí começa a corroer o casco do navio. Já aconteceu acidente com o navio da Petrobras por causa disso. Falha de manutenção. Falha de manutenção. O pessoal não trocou a proteção. Pode ser zinco, pode ser magnésio. Magnésio é mais eficiente, que tem um potencial de oxidação maior ainda. 2,37, maior ainda. Então, ele é mais eficiente. O pessoal não trocou. Tá? O casco do navio simplesmente o quê? Corroeu, furou, vazou petróleo. Tá? Navio petroleiro, da Petrobras. Tá certo? Falha de manutenção. Ah, mas o seguro paga. Não paga, não. Seguro não paga cagada, não. Tá? Seguro é acidente. Isso aí não é acidente, isso é cagada, é falha de manutenção. Tá? Seguro não vai pagar, não. Você estava com seu carro, você estava bêbado no volante, arrebentou seu carro. Tá? Seguro vai pagar o carro? Não vai, não. Não vai, não. Tá? Porque você cometeu um erro. Você não poderia estar bêbado dirigindo. Tá certo? Então, esses negócios são complicados. Tá? Essas coisas são complicadas. Tá? Não é assim, a pólice de seguro qualquer coisa que acontecer, o carro está protegido. Não. Não tem proteção contra bêbado, não. Tá? Gente, seria até uma loucura, né? Você está incentivando o cara a dirigir bêbado, né? Tá certo? Você está incentivando o cara. Não, tem problema. Se dirigir bêbado, arrebentar o carro, não tem problema. Não, tem seguro. Não, não é assim, não. Tá? Não tem seguro para isso, não. Tá certo? Seria muita loucura de alguém criar uma apólice de seguro para isso. Proteção contra você estar bêbado. Você fica bêbado voluntariamente. É isso. Muito bem. Então, por hoje, é até aí. Tá certo? Por hoje, até aí. Deixa eu parar aqui a gravação.